Grupo Espírita Virtual Esperança e Caridade GEVEC, estudando o livro Missionários da Luz, capítulo 1, o psicógrafo. Estamos dando continuidade à leitura e o estudo do livro. Nesse terceiro vídeo, o que nós temos? Bom, André adentrou a casa, viu todo um sistema acontecendo, foi chamado para o trabalho mediúnico que iria iniciar, verifica que de todos os presentes, apenas um médium estaria pronto para o trabalho. Ele verificando que esse um médium estaria pronto, havia ali 6 comunicantes, 6 espíritos comunicantes para falar, para dizer sobre o que está acontecendo no plano espiritual, sobre o seu aprendizado, sobre a continuação da vida. Mas verifica-se também que, por causa de ter apenas um médium e 6 comunicantes, teremos naquele processo exatamente uma comunicação de nível geral. Não poderá ter a questão da personalidade de trazer a informação do espírito escolhido para fazer a comunicação naquela noite. Ele vai ter que passar uma mensagem a nível geral. Então, o que André Luiz ele verifica é que, por falta exatamente do que Emmanuel chama de renúncia, o que Ivone chama de prudência, podemos utilizar nomes aí para tentar explicar a falta do trabalhador na casa espírita. Muitas vezes nós temos aí verificado que os médiuns vão, às vezes na outra reunião já não vai, depois volta daqui a um mês. É esse compromisso, essa interação. Os espíritos precisam ligar fluidicamente. Então você tem que ter o compromisso, você tem que ter a continuidade do seu trabalho. E aqui, então, André Luiz ele verifica que no trabalho o médium está sendo cercado por auxiliares do plano espiritual. Assistentes que darão àquele médium total condição da comunicação. Total garantia para a comunicação. Então, muitas vezes, aquelas pessoas que participam de mesa mediúnica, você tem o doutrinador, médiuns psicofônicos, médiuns psicógrafos, você tem o passista, você tem os sustentadores. Vamos colocar que essa é a equipe de uma reunião mediúnica dos encarnados. Dos desencarnados. Do plano espiritual, a equipe excede em muito a equipe dos encarnados. Eles dão total garantia da atividade, quando sempre essa atividade está repleta de intenções morais. Então não há o porquê de ter receio, ok? Então, 6 comunicantes. Desde já, portanto, somos obrigados a considerar que o grupo de aprendizes e obreiros terrestres somente receberá o que se relacione com o interesse coletivo. Não há possibilidade para qualquer serviço extraordinário. Extraordinário
olha, nós temos 6 comunicantes, mas existe o coordenador espiritual da casa. Mas nós precisamos dar a um daqueles 6 comunicantes a oportunidade. A casa, né, perde, naquela noite, a comunicação do coordenador espiritual. Muitas casas espíritas, é sempre importante estarmos estudando. Numa reunião mediúnica, que todas as reuniões, o coordenador espiritual da casa, ele comunica, nós temos que verificar se as comunicações são de ordens de evolução moral. Se ela for específica, nós temos que tomar cuidado ali de mistificação. As pessoas estão adentrando em uma situação que, olha, a casa não faz isso porque o coordenador espiritual disse que não. Agora a gente faz isso porque o coordenador espiritual disse que é para fazer isso. Não é assim que funciona. Não é assim. Então, ele fala de qualquer serviço extraordinário. Poderíamos ter nesse dia dessa comunicação trabalhos excepcionais. André Luiz estaria ali tendo oportunidade de ver outras atividades em relação ao trabalho. Aí nós temos aqui a continuidade de julguei o médium fosse máquina acima de tudo, ponderei. André Luiz considera então o seguinte, poxa, vamos colocar o Hermes médium, não é uma máquina, ele simplesmente não empresta a sua mão, o seu braço, para que haja um movimento do lápis e a escrita, não é uma máquina, não é uma simples máquina. Por que o Hermes pode interferir no trabalho? André Luiz tem esse questionamento, e nós temos esse questionamento. Ele coloca, a máquina também gasta, observou o instrutor, e estamos diante de maquinismo demasiadamente delicado. Agora, olha que interessante, quando ele chama a atenção do maquinário, gasta, o fluido, é a conexão fluídica. Aqui a gente pode explicar a questão da possessão. Há uma conexão fluídica e quando cai essa energia fluídica, há o rompimento. Por isso que não há uma possessão contínua. E aqui, Alexandre, ele praticamente te leva a esse raciocínio. Olha, André, existe uma conexão fluídica, uma energia. Você viu que os trabalhadores auxiliares desse serviço estavam em torno, eu vou utilizar aqui o meu nome, estavam em torno do Hermes médium, os auxiliares ali o amparando. Só que o maquinário gasta, a energia cai por uma série de situações. E aí há o rompimento. Então ele coloca, demasiadamente delicado. Não é para chamar a nossa atenção o demasiadamente delicado? Aproveitando, eu lembro que quando eu estava dando esse estudo, eu pedia para vocês marcarem, né? Então eu vou fazer uma marcação aqui que eu não tinha feito até hoje em vários estudos. É para chamar minha atenção quando ele fala demasiadamente delicado. Nos chama a compreensão dessa conexão, dessa ligação pensamento-pensamento, da expansão do perispírito, perispírito, tá? Fixando-me a expressão espantadiça, Alexandre continuou. Então, olha que interessante aqui. Alexandre verifica que André Luiz está assim. Como? Maquinário delicado, perda de energia, é um maquinário que se gasta. Como? O que é isso? Lembrando, agora eu faço o papel aqui de André Luiz,
Lembrando que minha última reencarnação, eu era médico no plano físico, tá bom? Então, eu, André Luiz, eu tenho todo o meu trabalho, eu ainda estou muito ligado à medicina dos homens, tá? É importante a gente ter essa conexão. André Luiz, ele está ainda olhando muito em relação a essa medicina dos homens, tá? Você verifica isso no Nosso Lar, você verifica isso nos mensageiros, ele já começa a verificar, e aqui ele vai ter atividades, né, importantes para mostrar para ele que é o seguinte, olha, vamos ao Cristo, o que é carne, o que é espírito é espírito. Seria essa maneira aqui de interpretar. Por isso que André está espantado. Um único trabalhador, um único médium, é o único que se apresenta em condição. A gente verifica os auxiliares, a gente verifica ele com uma meditação profunda, a gente verifica que são 6 espíritos comunicantes, mas só um terá a condição. Né? A gente tem acompanhado essa atividade e eu achei agora estranho essa máquina, homem, que só empresta o seu corpo físico e a caneta, o lápis. Tá? É por isso que aqui é interessante a gente dar ênfase a esse André, né? Ele está espantadiço. Nós temos que dar essa ênfase aqui. Alexandre, então, continua após a minha impressão que, poxa, não é possível, né? Então, Alexandre vai continuar. Preliminarmente, devemos reconhecer que nos serviços mediúnicos preponderam os fatores morais. Para os médiuns que estarão acompanhando o livro Missionários da Luz, esta é uma das maiores lições que podemos tirar. Querem marcar aí no seu livro essa parte? Olha o que Alexandre. Vamos recordar Emmanuel, ante os tempos novos. Emmanuel vai dizer o seguinte, uma informação importantíssima, está no vídeo 1. Espíritos sábios e benevolentes trazem o conhecimento do plano espiritual. Então, na classe dos espíritos, Emmanuel nos diz que são espíritos altamente elevados. Então, esses espíritos estão dizendo com segurança. Eu até faço um adendo aqui, né? Tem uma reunião em uma casa espírita para explicar sobre o passe misto e espiritual. Então, eu tenho que chamar os trabalhadores a conhecer o que é a doutrina espírita. Somos espíritas, espiritista, espiritismo, introdução, livro dos espíritos. Então, nós temos que conhecer. E lá nós temos o quê? As leis morais. Fizemos aí um estudo pelo Skype. Então, vamos às leis. Vamos às leis do Livro dos Espíritos, já que ele está falando aqui em relação a essa elevação moral. Capítulo 2, Livro dos Espíritos, Lei de Adoração. Capítulo 3, Livro dos Espíritos, Lei do Trabalho. Capítulo 4, Lei da Reprodução. Capítulo 5, Lei de Conservação. Capítulo 6, Lei de Destruição. Capítulo 7, Lei da Sociedade. Capítulo 8, Lei do Progresso. Capítulo 9, Lei da Igualdade. Capítulo 10, Lei da Liberdade. Capítulo 11, Lei de Justiça, de Amor e de Caridade. Livro dos Espíritos. Aqui nós vamos entender quando Alexandre diz assim: preliminarmente, devemos reconhecer
que nos serviços mediúnicos preponderam os fatores morais. O médium deve ter essa elevação moral. E elevação moral, no Livro dos Espíritos, quem é o meu modelo? Quem é o meu modelo? Quem é que eu tenho que seguir? Aquele que me dá exemplo? A resposta foi simples: Jesus. Então, as virtudes ensinadas pelo Cristo, que aqui se encontra o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós temos o quê? A moral do Cristo. Então, é esse o parâmetro que o médium tem. Ok? Evoluir, ser exemplo. Bom? Importantíssimo o que Alexandre passou. Devemos reconhecer que nos serviços mediúnicos preponderam os fatores morais. Neste momento, o médium, para ser fiel, necessita clareza e serenidade, como o espelho cristalino de um lago. Clareza e serenidade. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Espíritas, instruí-vos, eis o segundo ensinamento. Espírito de verdade nos disse isso. E a instrução e o conhecimento nos dará segurança no nosso trabalho. Livro dos Médiuns. Espelho cristalino, de outro modo as ondas da inquietude perturbariam a projeção de nossa espiritualidade sobre a materialidade terrena, como as águas revoltas não refletem as imagens sublimes do céu e da natureza ambiente. Então, eu vou tentar buscar aqui, e aqui é só um exemplo, e vocês podem fazer. Vocês podem fazer comentários, tá? É só um exemplo. Então vamos supor, eu sou médium, ok? Estou indo numa reunião mediúnica. Naquele dia, apenas eu me encontro em condições de comunicabilidade, ok? Mas é em cima, assim, dos meus atos, dos meus pensamentos, tudo isso que foi acontecendo naquele dia, que eu briguei, eu não perdoei, eu ofendi, eu humilhei. Isso é questão de evolução moral. Não é assim? De evolução moral? Então, quando Alexandre chama André Luiz dizendo, olha, é preponderante, né, que o médium ele tenha fatores morais. Fatores morais. Interessante aqui a gente verificar o porquê que Alexandre chama, né, sobre isso, porque vai afetar a comunicabilidade, que vai afetar o trabalho com o espírito comunicante, que vai me desgastar. Durante a série André Luiz, quando vocês estiverem lendo e estudando, junto com a sua leitura,
vai chegar um momento, e eu vou te dizer que está aqui, nesse livro também, estamos as nossas energias. Vamos supor, eu vou fazer agora uma caminhada de 20 quilômetros, eu não gasto energia. E quando agora o exemplo seria assim, eu caminhei 20 quilômetros e eu tenho uma atividade física de competição. Eu estou cansado? Eu gastei energia? Eu vou ter a eficiência devida para essa atividade que eu tenho compromisso? Eu vou ter essa energia? Eu gastei, andei 20 quilômetros. Agora, o médium, ele tem que entender nessa questão moral, nessa questão de caminhar seguro em sua evolução, que eu também gasto energia com os dissabores. Com os dissabores, com as brigas, com as intrigas, com as confusões, com o desequilíbrio. Eu gasto energia. Igual aquele que tem a competição e andou 20 quilômetros. Não era para ele ter andado 20 quilômetros para se preparar para uma competição. Ele gastou energia. Tá? É só essa ligação que eu quero trazer para vocês. Nessa ligação. Mas podem estar comentando. Ok? Comentem. Fiquem à vontade. Indicando o médium, prosseguiu o orientador com voz firme. Então, aqui, estamos verificando Alexandre, então, com uma tonalidade mais forte, mais incisivo, né, para explicar. A gente verifica a importância aqui dessa situação. Este irmão não é um simples aparelho. É um espírito que deve ser tão livre quanto o nosso e que, a fim de se prestar ao intercâmbio desejado, precisa renunciar a si mesmo. Não é o Hermann que está falando. Concorda? Não sou eu que estou falando. Eu estou fazendo a leitura. Estou estudando com vocês. Eu preciso, então, para estar naquela mesa, para o trabalho correto, para o trabalho firme com a espiritualidade, eu devo estar preparado. Em todas as situações, eu devo estar preparado. Renúncia. Agora, nós temos aqui, prestem atenção, Alexandre falando renúncia. No prefácio, Emmanuel falando renúncia. Não é para chamar nossa atenção? Não chama a atenção a palavra renúncia? Aqui eu posso explicar para vocês, então, essa renúncia. Bom, a ciência espírita vai explicar a propriedade perispírito, e nessa propriedade do perispírito vai, através aí da comprovação de Sir William Crookes e de grandes cientistas da época, né, demonstrando que afeta muito a comunicação, o intercâmbio,
Nós temos trabalhos dos seguidores de Kardec, né? Aqueles trabalhadores, né? Aqueles trabalhadores que nos acompanham Kardec, Gabriel Delany, e tantos outros que estavam ali na sociedade parisiense. Eram muitos, né? Então, olha só. Indicando o médium, prosseguiu o orientador com voz firme. Esse irmão não é simples aparelho, é um espírito que deve ser tão livre quanto o nosso, a fim de prestar intercâmbio desejado. Então, liberdade, mas tem que estar preparados para esse intercâmbio, se doarem para ele. E para essa doação, a renúncia. Renunciar a si mesmo com abnegação e humildade, da obtenção de acesso à permuta com as regiões mais elevadas. Aqui, Livro dos Médiuns, 227. Livro dos Médiuns, 227. Aqui, ó. Vou passar para vocês, só para vocês terem uma noção, que fica legal, né? A gente ter as fontes. Aí vocês podem dar depois uma pausa para aqueles que não têm o Livro dos Médiuns. Olha o item 227. Se o médium, do ponto de vista da execução, não é senão um instrumento, tá vendo? Aqui nós estamos vendo a visão de André Luiz, assim, não é um maquinário? Porque André Luiz já tem a noção, não é um maquinário. Você sabe por que eu, André Luiz, já tenho essa noção? Sabe por quê? Porque eu me preparo para escrever. Como Chico se preparou, né? Vocês sabem que Chico escreveu várias situações e que essas situações que Chico escreveu, Emmanuel depois pediu para rasgar e queimar tudo, né? Porque era só um preparo, era só. E no Livro dos Médiuns fala isso. Emmanuel não está errado, não. Tá? Emmanuel não errou, não. Está no Livro dos Médiuns. O início dessa idade, como que ela é feita, os rascunhos, espíritos ainda mais densos, né? Gente, tudo tem uma razão. Aqui, pessoal, nessas primeiras páginas, nós estamos navegando em muito no Livro dos Médiuns. Quando vocês forem ao Livro dos Médiuns, vocês vão lembrar dessa passagem aqui de André Luiz. Eles colocam regiões mais elevadas. Eu quero uma comunicação mais elevado. Mais elevado é a comunicação de um espírito elevado. Para que eu possa chegar aqui no alto, eu preciso elevar. E no momento que eu me elevar, há a conexão. É o que Alexandre está explicando.
Agora, o Livro dos Médiuns vai também explicar que um espírito elevado pode vir a se comunicar através de um médium, que a sua evolução é moral, que a sua evolução moral, que o seu crescimento moral é duvidoso até para os integrantes, mas a comunicação ela é necessária e eles se utilizarão desse médium, ok? Está no Livro dos Médiuns. Tudo que precisar conhecer de mediunidade está ali. Eu aqui quero fazer um adendo sobre o projeto Manuel Filomeno de Miranda. Aqueles que ainda não conhecem, façam ali download, compra o livro, os livros, né? E vocês terão um projeto muito bem fundamentado, muito bem analisado. Joia? Aí eles colocam: necessita calar para que os outros falem, dar de si próprio para que os outros recebam. Então, eu vou esclarecer aqui o palavra. Primeiro, os fatores de obtenção, permutas, regiões mais elevadas. Necessita calar para que outros falem. Então, eu sou médium. Não tenho a necessidade agora de fazer nenhuma falar. Eu me calo, medito, entro em conexão com esse trabalho de caridade para que os outros falem através de mim. Alexandre está nos passando isso aqui. Dar de si para que os outros recebam. Eu sou médium, psicógrafo, e gostaria de receber a comunicação das minhas duas mães, do meu pai, dos meus irmãos que retornaram à pátria espiritual. Eu dou de mim para os outros. Eu não preciso. Eu abro mão da comunicação de minhas mães para que eu possa levar a comunicação a uma mãe que perdeu o seu filho, ou aquele irmão que perdeu a sua mãe. Por isso que Alexandre fala: dar de si próprio para que os outros recebam. Aqui, nesse livro, Mediunidade e Tarefa com Jesus, é o espírito de Ivone do Amaral, psicografado por Alda Maria. Ivone nos dá uma lição. E aí você vai entender claramente o que Alexandre está informando. Quero chamar a atenção de vocês a trabalhos sérios dentro da doutrina espírita. Chamo a atenção de vocês sobre isso. Eles conversam entre si. Existem links que um leva ao outro.
importantíssimo para a gente saber trabalhos e reconhecer trabalhos sérios que o próprio Dr. Bezerra de Menezes nos orienta através das psicofonias e psicofonias de Divaldo Franco e de outros grandes trabalhadores que trazem essa comunicação, que trazem esse aprendizado para todos nós. Este é o importante, este é o caminho. E ele fala, em suma, deve servir de ponte, na qual se encontram interesses diferentes. Sem essa compreensão, consciente do espírito de serviço, não poderia atender aos propósitos edificantes. Naturalmente, ele é responsável pela manutenção dos recursos interiores, tais como, olha, eu sou responsável de fazer essa manutenção em mim, tá? Tá bom? Tais como tolerância, a humildade, a disposição fraterna, a paciência e o amor cristão. Todavia, precisamos cooperar no sentido de manter os estímulos de natureza exterior, porque se o companheiro não tem pão, nem paz relativa, se lhe falta assistência nas aquisições mais simples, não poderemos exigir-lhe colaboração redundante em sacrifício. Chama a atenção de vocês nesse parágrafo. Chama a atenção de vocês nesse parágrafo. Entendem aqui o que Alexandre está dizendo. Sabe aqueles assistentes que estavam ao redor do médium? Sabem aquele assistente? Não é? Todos eles. Esses assistentes, interessante aqui, que esses assistentes que cooperam com ele no momento da reunião mediúnica, olha o que Alexandre está dizendo. Todavia, precisamos cooperar no sentido de manter-lhes os estímulos de natureza exterior. Estamos com ele. Os espíritos que o auxiliam estão com ele, o auxiliando o tempo todo. O tempo todo, o tempo todo. Por quê? O companheiro não tem pão, nem paz relativa. Se lhe falta assistência nas aquisições mais simples, não poderemos exigir-lhe colaboração redundante em sacrifício. Então, aquele médium que está passando por alguma necessidade, falta de dinheiro, uma alimentação ruim, toda uma situação colocada, a gente verifica assistência do plano espiritual. Aqui cai por terra algumas situações que a gente ouve, né? Dizendo que o médium não é beneficiado e ele apenas doa e se sacrifica. A gente só esquece que mora num planeta de provas e expiações. E que todos sofrem. Então,
Nossas responsabilidades, portanto, estão conjugadas nos mínimos detalhes da tarefa a cumprir. É o amparo, gente. Meu Deus, meu Deus. Eu, médium, de uma casa espírita, eu sou amparado. Se eu procuro a minha evolução moral, se eu procuro o caminho correto, eu estarei cercado pela multidão que Paulo de Tarso disse como testemunhas, de espíritos que elevarão a minha moral, a minha autoestima, de entender a resignação. Mas, Herman, eu sofro como médium. Você sofreria, talvez, muito mais se não o fosse. Como nós vamos saber? Eu volto a afirmar para vocês. Vivemos num planeta de provas e expiações. Não podemos esquecer isso. Raiando minha ideia de que o médium deveria esperar, satisfeito a compensação divina, Alexandre ponderou. Então, assim, eu sou aqui André Luiz e penso assim, então o Herman médium terá uma compensação aqui no plano espiritual, que dá de graça o que de graça recebeste. Médium espírita cristão, não existe dinheiro envolvido. Toda atividade é caridade, é voluntariado. Então, André Luiz, ele tem essa visão. Então, quando retornar, nossa, o Herman será beneficiado. Então, Alexandre, ele vira e vai ponderar. Raiando-me a ideia de que o médium deveria esperar satisfeito a compensação divina, Alexandre ponderou. Consideremos, contudo, meu amigo, que ainda nos encontramos em trabalho incompleto. A questão de salário virá depois. O que Alexandre quis dizer com isso? Vamos refletir? André, a compensação ela vai vir depois. Porque o espírito do réu, a médium, precisa evoluir, André. Não existe vício que ele seja beneficiado em pular fases. Ele passa por todas as fases. A questão é que ele passa mais rápido com a sua evolução moral. Isso está no Livro dos Espíritos. Então, André, o Herman, ele não tem essa compensação aqui no plano espiritual. Mas um dia chegará essa compensação, porque nessa atividade, ele que calou para que outros falassem, doou o que era para ele, para os outros, em relação a uma comunicação de um familiar, dando a um outro familiar uma mensagem, a tolerância, a humildade, o amor, a caridade, André, ele será compensado, mas pelo seu próprio esforço. O trabalho aqui, André, de psicografia, ele sente o outro espírito. Ele aprende com as comunicações. Ele entende que as comunicações
São lições. Essas lições, elas devem ser aprendidas. Olha que interessante. Vocês chegam a esse raciocínio que quando Alexandre fala que ainda nos encontramos em trabalho incompleto, a questão de salário virá depois, de benefício, estamos ainda em fase de evolução. Como que nós podemos? Livro dos Espíritos, pergunta 100 a 113. Escala dos Espíritos. Alexandre, ele tá informando isso. Quando você for estudar o Livro dos Espíritos, né, quando você estiver nessas questões, agora você começa a entender. Opa, olha, interessante, o livro Missionários da Luz, Alexandre falou que ainda incompleto que estamos e que o salário viria depois. Então, Alexandre também pode estar comentando o Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 3. Há muitas moradas na casa de meu pai. Mundos. Mundos. Qual é a classe dos mundos? Primitivo. Regeneração. E o que mais que nós temos? Capítulo 3. Nós temos os mundos de mundos felizes, mundos celestes ou divinos. Está aqui. Aqui, ó. Nessa parte, vou trazer aqui para vocês só enquadrar. Diversas categorias de mundos habitados. Vejam ali, eu circulei, né, os livros, ali circulado os mundos. Não facilita conhecermos isso? Então, a questão do salário virá depois. Nesse ponto da conversação, convidou-me à aproximação do aparelho mediúnico e, colocando-lhe a destra sobre a fronte, exclamou. Também quero chamar a atenção nesse parágrafo. Quantas e quantas e quantas vezes teremos Alexandre colocando a sua destra, colocando a défise na hipófise, tá? Quantas vezes teremos essa situação aí? Então, aqui, a gente verifica o seguinte, olha, neste ponto da conversação, convidou-me à aproximação do aparelho mediúnico e, colocando-lhe a destra sobre a fronte, exclamou: observe, estamos diante do psicógrafo comum. Antes do trabalho a que se submete neste momento, nossos auxiliares já lhe prepararam as possibilidades para que não se lhe perturbe a saúde física. O que Alexandre está passando aqui? E aqui eu paro o estudo de hoje.
Alexandre está colocando que um médium será ele auxiliado pelo plano espiritual durante todo aquele processo, com os espíritos comunicantes, que muitas vezes essa ligação ela se inicia até na noite anterior. Então aqui Alexandre está dizendo sobre esse benefício. Bom? Portanto, observe, estamos diante do psicógrafo comum. Antes do trabalho a que se submete, antes dele estar aqui, começando a sua escrita, a sua psicografia, neste momento, nossos auxiliares já lhe preparam a possibilidade para que não lhe perturbe a saúde física. Chakras, centros de forças. É isso que Alexandre está dizendo. Todo um equilíbrio para que possa vir a haver atividade. O médium, então, aqui a gente vê que também é muito beneficiado. Muito beneficiado. Ele doa e recebe pelo seu próprio equilíbrio dos seus chakras aquele trabalho de doação. Mas, como o Alexandre diz, o pagamento virá depois, não agora, porque ele tem imperfeito, como todos somos, nesse planeta de provas e expiações, mas é beneficiado. Bom, paramos na página 15, no primeiro parágrafo. Continuaremos a partir desse que não se lhe perturbe a saúde física. Gostaria aí de chamar a atenção de vocês. Aqui, vocês podem estar estudando espírito, tá? A questão perispírito. Livro A Gênese. Aonde nós temos explicação aqui de alguns fenômenos considerados sobrenaturais. Então, você tem agora uma fonte para pesquisar, né, essa ligação, esse benefício, centros de força, perispírito, sintonia, evolução moral. Né? Passei aí para vocês, Evangelho segundo o Espiritismo, passei para vocês o livro A Gênese. Ok? Que a paz do Cristo esteja em nossas ações. GEVEC, Grupo Espírita Virtual, Esperança e Caridade.